Vamos lá, então, gente. Desculpa o atraso de novo. Bom, vamos lá. Então, a ideia é hoje a gente conversar sobre a disfunção de múltiplos órgãos. Mais uma vez, é um repeteco para a maior parte de vocês, e algumas vezes, posso dizer que mais de, pelo menos 4, 5 vezes, mas acho que vale a pena sempre a gente correr sobre o tema. Já começo dizendo para vocês que, assim, tudo que eu vou falar aqui para vocês é mero pensamento, está no campo das ideias. A gente não sabe direito o que é essa tal da síndrome da disfunção de múltiplos órgãos. A gente não sabe, não tem como predizer exatamente o que vai acontecer com ela, como vai ser a evolução dela. O que a gente sabe é um mapa médio do que acontece com os pacientes. É claro que um pouco estratificado pela síndrome em questão, pela doença em questão e pela idade em questão e assim por diante. Então, deixar bem claro, gente, o que eu vou falar aqui para vocês são só teorias. A beira-leito, elas ajudam a gente a entender um pouco, ou pelo menos a se contentar com o que está vendo. Mas só isso, tá? Muito longe disso ser verdade. Então, vamos lá. Olha, gente, vamos dar aqui para 1992, foi a data da primeira reunião da Conferência de Consenso sobre o que era sepse, naquela época, sepse grave, choque séptico. E desde aquela época, assim, veio a primeira definição da síndrome da disfunção de múltiplos órgãos. E olha só que interessante, que era a presença de alguma função orgânica alterada a ponto de a gente precisar de alguma intervenção para manter o doente vivo. Tá? E eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês, essa primeira definição, porque vocês vão ler em cada canto com uma definição. Então, existem vários jeitos da gente definir. Hoje que a gente tem várias e várias escalas, scores de quantificação de disfunção orgânica, há quem defina, por exemplo, que tem síndrome da disfunção de múltiplos órgãos, quem pontua pelo menos 2 pontos no SOFA em 2 dimensões. Tá? Tem gente que fala pontuar um só, e assim por diante. Então, não existe uma definição consistente e fixa para cima da disfunção de múltiplos órgãos. Uma coisa que desde aquela época vem para a gente, e eu acho que a gente deve levar isso em conta, é essa ideia do contínuo pelo tempo. É uma síndrome que ela migra bastante, ela se altera bastante com o tempo. Alguns doentes piorando e muitos deles melhorando. Se a gente for parar para pensar, quantos doentes vocês forem correr lá pela UTI que vocês estão passando, não tem um CADIGO 1 hoje? Né? São vários. Será que amanhã vai ser CADIGO 1? Já não voltou para não insuficiência renal? Então, perfeito. Isso aqui foi uma revisão do consenso de 1992, que basicamente manteve a definição do sepsis 2, mas trouxe algumas coisas interessantes, que foi isso aqui, ó. Para segmento, para o diagnóstico segmento de disfunção de múltiplos órgãos, 2 scores passaram a ser sugeridos. Um foi o SOFA, tá? Que foi descrito pelo professor Jean-Louis Vincent. Lembrando que o SOFA, o nome original dele era Sepsis Organ Failure Assessment. Hoje, ele é Sequential Organ Failure Assessment. Ele é usado para qualquer síndrome, mas ele foi descrito para sepse. E um pouco antes dele, tem o do professor Marshall aqui, que era o MODS. O MODS e o SOFA, eles contemplam as 6 mesmas dimensões. Só que o sistema de pontuação é um pouco diferente, principalmente cardiovascular, que o MODS do professor Marshall contempla a frequência cardíaca também, tá bom? Bom, então assim, hoje é sugerido que para a gente fazer algum diagnóstico, a gente pensar no SOFA no dia a dia. E o SOFA não deixa de ser um checklist para a gente, porque vira e mexe a gente deixa passar, o dente subiu lá 0,4 creatina, subiu 0,4 creatinina. O dente está com a creatina tocada, bilirrubinas tocadas, está com a bilirrubina tocada. Ele serve para a gente lembrar que isso deve pontuar, a gente deve pensar um pouco diferente com aquele paciente. Não necessariamente gerar intervenção, mas pelo menos prestar mais atenção no paciente. Tá? Bom, o pensamento que sempre veio na cabeça nossa é isso daqui, né? Que o dente, por exemplo, vamos dar um passo atrás. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu faço toda vez, mas qual é a principal causa da síndrome? Desculpa, 2 passos atrás, então. Dos diagnósticos dos doentes que estão na UTI que vocês estão passando, acho que boa parte deles vão receber o diagnóstico sindrômico de síndrome da disfunção de múltiplos órgãos do sistema, certo? Não sei se todos, mas boa parte. Qual é a principal causa no mundo
da síndrome da disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, fora da pandemia? Primeira coisa que vem na cabeça é a infecção, né? Mas não é, são as grandes cirurgias. Se a gente for lá no ICESP, o número de cirurgias que vão ter hoje, por exemplo, de pacientes que vão fazer, eu sei que não é comum, mas vão fazer uma cirurgia de Whipple. Bom, o Whipple não é incomum, o dente sair precisando de vasopressor, tocar creatinina, ficar um pouco equitérico, fazer uma insuficiência respiratória leve, isso não deixa de ser uma síndrome da disfunção de múltiplos órgãos, né? Vamos ver os pós-operatórios de cirurgia cardíaca. Frequentemente eles saem creatinina tocada, oligúrico, precisando de vasopressor e com insuficiência respiratória. E assim por diante. Pós-operatórios são a causa mais comum. Tá? É claro que o comportamento temporal talvez seja um pouco diferente de um doente clínico, como uma infecção, por exemplo, adquirida na comunidade. Mas enfim, se a gente está pensando em infecções, olha só isso aqui. O pensamento em geral não é esse. O doente infectou, evoluiu com uma síndrome de reação inflamatória sistêmica, que a gente chama de sepse. Até pouco tempo atrás apareceu disfunção orgânica reversível, pelo menos era chamada de sepse grave pelo sepsis 2, e aí o doente evoluiu com choque séptico, aí evoluiu com disfunção de múltiplos órgãos. Certo? É isso que vem na cabeça. Essa casuística, olha, de 1995, é de um mexicano, o nome dele é Rangel Frausto. Na verdade, é de um hospital mexicano, mas a análise foi feita também por um grupo francês, tá? Que o primeiro autor, desculpa, o primeiro autor não, o senior dos franceses chamam Didier Pittet. Vocês vão ver bastante coisa sobre ele, sobre infecções. Mas olha só, qual foi a curiosidade deles? Eles vigiaram aqui, analisaram 3.708 pacientes. Eles pegaram assim, olha, dos doentes que evoluíram com choque séptico, que foram 110 desses 3.700, 71% deles tiveram diagnóstico de, naquela época, sepse grave antes. Interessante, né? Dos doentes que tiveram sepse grave, só 58% deles tiveram diagnóstico de sepse. Isso, desculpe, não deixei claro, era infecção adquirida no hospital, tá bom? E 44 aqui tinham passado por algum momento algum sinal de CIRS. Aqui as coisas se confundem, né? Bom, aqui eu digo sepse e CIRS. Então, perfeito. O que eu estou querendo dizer? Nem todo mundo que apareceu com choque séptico passou por alguma etapa antes. Tá? Deixa eu tirar ele daqui. Mas assim, você pode ter um doente que ele apareceu com uma pneumonia. Daqui a pouco ele está lá, hipotenso, com insuficiência respiratória e insuficiência renal, tudo ao mesmo tempo. E não necessariamente ele teve algum diagnóstico prévio a isso. Então assim, a gente não precisa seguir escalonamento de gravidade. Quer dizer, mais uma vez, o doente não precisa ter infectado, evoluir com sepse, depois com disfunções, depois com choque séptico, para evoluir com disfunção de múltiplos órgãos. As coisas podem se imbricar, se confundir, se bypassar, tá bom? Bom, essas aqui são as causas aí mais comuns que a gente vê à beira-leito. Só lembrar que no mundo em desenvolvimento ao qual nós pertencemos, outra causa bastante importante da síndrome da disfunção de múltiplos órgãos são os grandes politraumas, né? Que a gente vê aí no dia a dia. Mas enfim, tá aí uma lista de situações que podem levar o doente à síndrome da disfunção de múltiplos órgãos. E aí, por que essas várias causas levam a disfunções orgânicas? Bom, porque algumas situações dessas são causas de isquemia, reperfusão, estresse oxidativo, sinalizações específicas que talvez a gente nem conheça ainda, né? E a síndrome inflamatória. Isso aqui é uma revisão do professor Mervyn Singer, só para falar de tudo isso que eu falei, ainda colocando algumas vias neurais. Isso, existem algumas teorias, por exemplo, de que um tônus parasimpático aumentado pode ser inflamatório, né? Por exemplo. Tá. Eu trouxe esse é um experimento brasileiro, tá? É da professora Suzana Lobo, essa aqui é a tese de doutorado da professora Suzana Lobo, e o orientador dela foi o professor Renato Terzi, da Unicamp. O que ela fez? Ela captou camundongos e fez sepse, entre aspas, induzida por endotoxina, com doses baixas, doses altas, com reanimação hemodinâmica com volume, só que pouco volume e muito volume. Mas assim, não é muito importante tudo isso que eu falei para vocês, não. Aqui está os 5 grupos que ela estudou. O mais importante é isso aqui, ó. Tá bom. Esse grupo isso aqui é o fluxo da mesentérica, tá? Esse grupo bola aberta aqui é o grupo que teve, assim,
foi sepsis induzida, mas por ligadura da mesentérica superior. Então, esse grupinho aqui, ó. Cadê? Esse grupo que a pressão caiu mais, que é o bola fechada, é um grupo que recebeu altas doses de endotoxina com pouco volume, tá bom? E assim, aqui está uma mistura de todos eles. Olha, o gap de CO2 que a gente já tinha conversado outro dia. Quem que vai subir o gap de CO2? Quem tem menor fluxo, não é isso? Quem tem menor fluxo? Quem recebeu muita toxina ou quem tem a artéria mesentérica fechada? Quem tem a mesentérica fechada. Então, é esse grupo aqui, tá bom? Bom, lactato. Olha que interessante. O mesmo grupo mesentérica fechada, é claro que existe toda a possibilidade teórica do represamento local da compartimentalização da produção de lactato e não liberação para o sistema. Mas assim, ó, se a gente for contar o lactato como um marcador de sofrimento intestinal, ele está aqui imbricado no meio de todo mundo. Agora, quem subiu o lactato de verdade foi quem recebeu muita toxina, endotoxina. Tá bom? Então, olha, quem isquemiou não subiu tanto quanto quem teve uma injúria por sinalização. Certo? Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui. Assim, esse lactato local, ele foi uma metodologia que foi descrito por eles, que eles faziam, eles tiravam o intestino, uma parte do intestino para fora da cavidade, deixava clampeado e passava uma solução no lumen do intestino, e dessa solução eles dosavam o que eles queriam, uma espécie de diálise, certo? E assim, foi o grupo que mais aumentou o lactato local, foi o grupo que isquemiou. Tá? Perfeito. Mas vamos lá, isso aqui é o mais interessante de todos. Isso aqui foi um score histológico, para você avaliar o grau de lesão tissular que aquela injúria em questão ofereceu para os animais. Então, só lembrando que esse grupo bola aberta aqui, grupo 5, foi o grupo que isquemiou o intestino, e isso aqui foi quem recebeu endotoxina e endotoxina, só que aqui com pouco, em doses altas os dois, desculpa. Esse aqui com pouco volume, esse aqui com muito volume. O que eu estou querendo mostrar para vocês? O que a professora Suzana Lobo quis mostrar para a gente aqui? Que a lesão anatômica, isquêmica, não, assim, peraí, desculpa, eu estou falando de lesão, mas eu não defini o que foi lesão. Lesão aqui foi contado como destacamento das células dos enterócitos da membrana basal. Tá? Então, veja que interessante. O grupo que isquemiou o intestino teve muito pouco destacamento, desprendimento celular da membrana basal. E o grupo que recebeu endotoxina soltou bastante. Quer dizer, aparentemente, a expressão sistêmica de sofrimento celular foi maior em quem teve injúria por sinalização e também foi maior em injúria anatômica nesse grupo. Interessante, né? Bom, mas vamos lá. Bom, isso aqui, na verdade, eu só pus aqui para curiosidade, que assim, o trato gastrointestinal ainda mas até pouco tempo atrás acho que era mais ainda conhecido como um motor anônimo aí da síndrome da disfunção de múltiplos órgãos. E uma coisa é verdade, né? Frequentemente a gente colhe a hemocultura dos doentes e eles positivam a hemocultura, a gente não tem nem ideia de onde veio a bactéria. E muitas vezes, acho que todo mundo já deve ter passado por isso, a gente não tem expressão clínica nenhuma daquilo que está crescendo. Você colheu hemocultura aleatória às vezes e cresce alguma coisa. Só lembrar que nesse raciocínio, isso não é um momento para a gente discutir isso, mas até quando a gente escova os dentes, né? Mais ou menos 20% das vezes que a gente escova os dentes, a gente faz bacteremia. Tá? Bom, isso depois eu posso mostrar a literatura para vocês também. Mas enfim, isso aqui é uma outra coisa que eu queria falar para vocês, a história da Pseudomonas. Pseudomonas não é enterobactéria. A gente não tem ela como colonizadora do trato gastrointestinal. Mas dos doentes que fazem bacteremia por Pseudomonas, uma grande parte deles, aqui que o N é pequeno, mas uma grande parte deles são colonizados no trato gastrointestinal por Pseudomonas. É muito raro a gente coletar um swab e crescer Pseudomonas, né? Talvez por conta do meio, né? De uma conque que a gente usa. Olha, eu estou falando coisas aleatórias para juntar tudo, tá bom? Esse é o professor Mervyn Singer. Mervyn Singer, eu acho que eu considero, pelo menos pessoalmente, como o pai da medicina intensiva moderna. Ele foi o cara que trouxe muito conhecimento para ideias totalmente perdidas que a gente não só tinha, como ainda tem. Mas ele, pelo menos, trouxe o reconhecimento da nossa ignorância, que eu acho que é uma coisa fundamental para o nosso dia a dia. Mas ainda, para a gente que trabalha com pacientes, a gente reconhecer a nossa ignorância é importante a ponto de a gente, que ficou aqui fora do
do campo, vocês podem ver o que está escrito aqui, primo non nocere. Essa é o princípio de tratamento da teoria singeriana da disfunção de múltiplos órgãos. Primeira coisa, não atrapalhamos os doentes, tá? Todo ser vivo tem a tendência de melhorar por si só. Isso é uma coisa boa, a gente precisa aproveitar isso e tentar não atrapalhar, né? E aqui ele explica o porquê dessa ideia dele. Mas, vamos falar um pouco sobre a teoria do professor Mervyn Singer. Toda a teoria começa aqui com Rivers. Então, acho que todo mundo já leu, já discutiu, já ouviu falar, e até já criticou o professor Manuel Rivers. Esse aqui é a publicação do estudo dele em 2001, lembrando que é um estudo unicêntrico, em Detroit, uma das regiões, vamos dizer assim, mais parecidas com o Brasil dentro dos Estados Unidos, e foi um estudo que simplesmente captou doentes com sepse, hoje, né, ou choque séptico, e randomizou para reanimação ou não reanimação, com detalhe, nas 6 primeiras horas, e só aí parava a reanimação. Aí o doente era encaminhado ou para casa, ou para enfermaria, ou para UTI, ou ficava na sala de emergência mesmo, tá bom? Bom, então só lembrando que o grupo padrão, que é o Standard Care aqui, o que eles fizeram? Mantiveram a PVC entre 8 e 12, PAM sempre maior que 65, abaixo de 90, quem passava de 90 recebia nitroglicerina, e tentava manter um fluxo urinário acima de 0,5 ml por quilo por hora. Um dia a gente vai discutir quais, o estudo do professor Rivers ele é tão importante para a gente que ele trouxe vários recados, não só em relação à reanimação, mas em relação ao que esperar das variáveis quando a gente está tentando correr atrás delas. Isso a gente vai discutir em outro momento, tá bom? Mas aqui tá, ó. Essas 3 variáveis que ele seguia no grupo padrão. No outro grupo, ele fazia a mesma coisa, só que coletava a saturação venosa central, lembrar que saturação venosa central é da onde? Cava superior, perfeito. É diferente da mista. Quem que é maior? Mas por quê? Perfeito, a cava inferior o coração, né? Pelo sistema tebesiano e pelo seio coronariano, e a taxa de extração do coração é alta pra caramba, né? Tá bom. Então vamos lá. Ele mantinha a saturação, além das outras 3 variáveis, acima de 70%. Perfeito. Isso aqui são as intervenções. E esse foi o achado dele. Tá, olha, um achado de uma redução de risco absoluto de morte em 60 dias de 56,9 para 44,3, 22% mais ou menos, é uma redução grotesca de risco de morte. Isso a gente não tem estudo na história da medicina intensiva de qualquer intervenção que tenha sido avaliada do ponto de vista multicêntrico, multinacional, com uma monta de efeito tão grande. Lembrando que monta de efeito hoje, para qualquer intervenção na medicina intensiva, você deve mirar nos 3%, 4%, para desenhar o seu estudo dessa forma. Senão acontece que nem esses últimos 5 anos, que vários desenhos de estudo vinham com 20% de redução de risco, 15% de redução de risco absoluto, e todos pararam precocemente. Tá? Bom, a gente vai discutir alguns desses estudos aí mais para frente também. Bom, o achado do Rivers foi esse. Então, um estudo unicêntrico, com 230 para 260 pacientes, 230 avaliados, redução de risco de morte de 22%. Coisas importantes, era até a 6ª hora após o diagnóstico de sepse ou choque, tá bom? Então, vamos lá. Mas, ele não foi o primeiro, tá? Esse estudo do professor Gattinoni é de 1995, publicado no New England. O professor Gattinoni avaliou, acho que foram 10 mil pacientes, randomizou 250 pacientes para 3 grupos. Quais foram os 3 grupos? Primeiro grupo, passava catéter de Swan-Ganz, cuidado padrão, e só anotava os valores. Segundo grupo, passava o Swan-Ganz, só que aqui ele coletava o sangue lá da artéria pulmonar e tentava manter a saturação agora venosa mista acima de 70. Lembrando que a saturação venosa mista acima de 70 vai ser mais ou menos uma saturação venosa central em torno de 75. Tá? Bom, então quer dizer, era um doente super reanimado. E no terceiro grupo, ele mantinha um índice cardíaco acima de 4,5 ml por minuto por metro quadrado de superfície corpórea. Certo? Os 3 grupos, 250 pacientes em cada grupo. E o achado do professor Gattinoni foi esse aqui, ó.
Em 6 meses, uma mortalidade alta, tá, em torno de assim, 40% de probabilidade de sobrevida, mas igual nos 3 grupos. Um detalhe muito importante do estudo do professor Gattinoni: do tempo do diagnóstico de choque até o momento de randomização, foram mais ou menos 72 horas de intervalo, certo? Guardem esse valor na cabeça também. Vamos lá? 2 meses antes do professor Gattinoni, outro estudo de reanimação hemodinâmica. A doutora Michelle Reis é uma britânica. Esse estudo, onde qualquer lugar que vocês forem ler alguma coisa sobre reanimação em doentes com sepse ou choque séptico, vai recorrer a esse estudo. Eu já vou dizer o porquê. Mas, enfim, foram 100 pacientes, 50 em cada grupo. No grupo controle, passava Swan-Ganz, faça o que vocês costumam fazer. No segundo grupo, passava Swan-Ganz, calculava o DO2, calculava o VO2, VO2 acima de 600, VO2 acima de 170. E o que ela fazia para chegar nisso? Ela fazia alíquotas de 250 a 500 ml de cristalóide. Se o volume sistólico subisse em pelo menos 10%, ela continuava dando volume, até chegar no DO2 e VO2. A partir do momento que ela fizesse essa alíquota de volume e não subisse o volume sistólico em 10%, ligava a dobutamina. Dobutamina, só para lembrar, a dose usada foi de 5 microgramas por minuto inicialmente até 200 microgramas por minuto. Eu não estou falando por enganar, eu tirei, não pus aqui, que era legal ver isso escrito. 200 microgramas por quilo minuto. A mediana foi em torno de 26 microgramas por minuto de dose. É uma dose muito alta, muito alta. E o achado da doutora Michelle Reis, só desculpa, tanto o estudo do professor Gattinoni quanto a Michelle Reis não contemplavam só pacientes com infectados, não. Tinha politrauma, tinha pós-operatório, só que nos dois, principalmente a doutora Michelle Reis, a esmagadora maior parte tinham infecção, tá? Mas olha só o que a doutora Michelle Reis achou. O grupo controle, em 50 dias, teve a probabilidade de sobrevida maior do que do grupo de intervenção. Certo? Presta atenção nisso. Exatamente, só observação. É claro, você podia fazer as intervenções que achasse necessárias, mas não era protocolada. Aqui tem um dado importante também, gente, que do tempo do diagnóstico do choque até a randomização foram mais ou menos 48 horas. Então guardem esse valor aí na cabeça. Eu tinha comentado com vocês que o estudo da doutora Michelle Reis é muito citado na literatura de reanimação dos doentes sépticos, mas por um motivo. Tem uma subanálise dele, publicada na Critical Care Medicine, que foi interessante, que ela mostrou o seguinte: os doentes que você reanima, dá volume, liga a dobuta, ele sobe débito cardíaco, sobe DO2, sobe VO2, são os doentes que menos morrem. Isso é associado à menor mortalidade. Ora, veja bem, associado. Não estou falando, não fazendo nenhuma relação causal. A relação causal está aqui, não existe. Mas mesmo assim, isso tudo é citado como reanimação com alguma coisa boa para reduzir mortalidade. Como é que vocês interpretam isso? Um doente que você reanima, ele sobe débito cardíaco, sobe DO2, sobe VO2, cai lactato, ele morre menos. Menos grave. Perfeito, é isso aí, um doente menos grave e que tem reserva. Né? Maravilha. É um doente que, assim, é intuitivo que ele vai morrer menos mesmo. Na análise, esses pacientes eram randomizados mais precocemente? Porque a randomização, você falou, a mediana era de 72 horas. 72 horas. Esses pacientes entendi a pergunta. Cara, não sei te dizer. Isso é uma coisa assim, eu acho que ele não, inclusive isso não tem no texto, uma informação que não tem no texto, mas é uma ótima pergunta. Ótima pergunta, Gabriel. Bom, olha, gente, como é que a gente interpreta esses 3 estudos juntos? Que eu mostrei para vocês. Como é que vocês interpretariam? Eu acho que é a única coisa que dá para tirar, né, Douglas? Assim, aparentemente reanimar não faz diferença. Se você tem que reanimar o doente, talvez seja até a 6ª hora. Reanimar o doente tardio, até 48 horas, 72 horas depois, não parece fazer diferença. Reanimar tardio com muita vontade pode ser prejudicial. Certo? Acho que isso é uma coisa que esses 3 estudos deixaram para a gente aí de herança de ideias. Só lembrando que depois do Rivers, com todos os problemas, foi testado pelo NHS, pelo PROMIS, foi testado pelo ANZIX, esqueci o nome do australiano. Bom, foi testado nos Estados Unidos com o Process, né?
Gente, como é que chama o estudo de reanimação australiano, Cacilda? Eu esqueci o nome dele totalmente. Ele já tem uns 5 anos da publicação. Eles randomizaram 1.600 pacientes, 800 em cada grupo, para poder mostrar a mesma coisa que os americanos e os britânicos mostraram com 400 em cada grupo. Porque o Horizon, isso aí, o Horizon 2, na verdade, né? Isso daí. Então tem o PROMIS, o PROCESS e o Horizon. 3 estudos juntos já dão mais ou menos 3.000 pacientes para mostrar que o Rivers, assim, no dia de hoje, ele não tem impacto na reanimação. Só lembrando assim, isso não quer dizer que o Rivers não serviu para nada, de jeito nenhum, gente. O Rivers, ele trouxe uma coisa para a gente, que foi prestar atenção no doente na fase aguda. Tá? Lembrando que tanto o grupo controle do PROCESS, do PROMIS, do Horizon, todos eles faziam o cuidado usual. E o cuidado usual é examinar o doente, ver se ele está quente, se a perfusão periférica é boa, fazer aquilo que a Priscila tinha comentado do Andrômeda Choque, que aparentemente examinar o doente é mais barato e mais efetivo do que ficar coletando lactato, né? Por exemplo. Bom, mas vamos lá. Então, esses 3 estudos talvez tragam essa ideia para a gente de que se vai reanimar um doente, se a reanimação dinâmica pode ser que, quem sabe, venha um dia ter efeito na evolução dos pacientes, ela deve ser feita precoce. Tá? Bom, isso aqui é só para mostrar que os pacientes são iguais. Bom, vamos lá então. Os pacientes morrem. Com disfunção de múltiplos órgãos, infectados, eles morrem. Essa é uma casuística que eu estou mostrando para vocês, aqui de 1975, publicado no Critical Care Medicine, do pessoal de Minnesota, do professor Richard Hotchkiss. Richard Hotchkiss, ele estuda, ele está atrás do porquê um doente séptico morre, já faz anos. Hoje ninguém sabe direito o que acontece. Acho que todo mundo lembra da história do colapso cardiovascular súbito, que já era descrito até pelo Rivers, né? O doente que está lá bem, de repente ele simplesmente para. Ou senão ele simplesmente evolui com choque refratário de uma hora para outra e acaba morrendo. Isso acontece. Ninguém sabe por quê. Tá? Então, assim, doente nenhum está bem enquanto ele não está longe do hospital. Então precisa tomar cuidado com isso. Lembrando que no Rivers, a incidência do colapso cardiovascular súbito, no grupo não reanimado foi em torno de 20%. No grupo reanimado, em torno de 10%, um pouquinho acima de 10%. Então, é grande, é grande. Mas dos 20 pacientes aqui do professor Hotchkiss, eles morreram sépticos na UTI. Aí, o que ele fez? Bom, os doentes evoluíram com disfunções orgânicas. Então, vamos ver o que aconteceu na histologia dos órgãos que esses doentes apresentaram disfunção. Naquela que chamava de insuficiência, né? Olha, vejam os rins, por exemplo. O rim que é, assim, bem frequente nas UTIs clínicas em ter doentes com disfunções renais, com disfunção renal. Olha só, dos 20 pacientes, 12 tiveram disfunção renal. O que era disfunção renal? Ou tem uma elevação aguda da creatinina acima de 2,5, ou precisar de terapia substitutiva renal. Então vejam, dos 12 pacientes que tiveram disfunção renal, 1 tinha necrose no HE, né, hematoxilina eosina, e 1 tinha sinais de apoptose. Esse C é para mostrar que é o mesmo, tá bom? O mesmo paciente. Interessante, poxa, esse estudo é de 1995. Será que hoje ele tem alguma validade? Não sei. Mas olha, eu trouxe então uma revisão sistemática do professor Reinaldo Bellomo. O que ele fez aqui? Ele captou todas as espécies de modelos viventes, de seres vivos estudados, com infecção e disfunção renal. E na histologia, pelo menos no HE, olha que interessante, os humanos têm esse atende à necrose tubular aguda, até, tá aqui, um pouco menos de 10%, né? Chama de 10% isso aí. Nos primatas, isso aqui já sobe um pouco mais, ele vai aqui para quase 40%, e nos roedores, em torno de 20%. Então, boa parte dos doentes que a gente vê com disfunção renal dentro da UTI, se vocês forem procurar lesão anatômica, pelo menos com HE na microscopia óptica, a gente não vai achar. É claro que assim, os doentes que apresentam com CADIGO 3, a chance já aumenta um pouco mais, só que na média dos doentes não. Você vê que na média dos doentes predomina o CADIGO 1, CADIGO 2, né? Bom, mas enfim, a gente pode ter um doente com uma disfunção renal com uma anatomia normal. A gente pode ter um doente com uma disfunção cardíaca com anatomia normal. A gente pode ter um doente com uma disfunção neurológica com anatomia normal. Os pulmões já não dá para falar isso, que frequentemente tem lesão associada a ventilador, tem colapso, não aeração.
Então, alguma alteração estrutural a gente vai ter, dependendo de infiltrado celular ou não. Tá? Bom, vamos lá. Aí a gente vem para o professor Mervyn Singer de novo. Mervyn Singer, ele é um pesquisador, né? Ele é do University College of London. E eu digo que ele é pesquisador porque, assim, ele é o coordenador da UTI. Então, ele passa a visita de manhã na UTI, fica suando com os doentes, nos 15 dias que ele tem que ficar dentro da UTI, ele fica dentro da UTI, ele conversa com as famílias, quer dizer, ele vê o doente e sua frio com o doente, do lado do doente. Interessante, e ele leva as dúvidas dele para o laboratório, para tentar tirar as dúvidas dele. E essa aqui era uma. Então, com essa pergunta de que assim, poxa, você pega os pacientes, eles evoluem com disfunções, você vai ver na anatomia, pelo menos grotescamente eles não têm alterações anatômicas. Então, aparentemente, deve ser alguma coisa funcional. E assim, da natureza dele, ele já foi procurar a casinha de força nas mitocôndrias. O que ele fez aqui foi usar a função específica do complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4 da cadeia de fosforilação oxidativa. Gente, isso não é algo fácil de fazer. Em geral, quem estuda a mitocôndria pelo consumo de oxigênio ou produção de ATP, não a função de cada uma das estruturas. Foi o que ele fez. E olha, o que ele fez? Ele captou 28 pacientes sépticos na UTI dele, tá? Separou nos que sobreviveram e não sobreviveram. E estudou um grupo controle, que foi um grupo que veio fazer cirurgia de quadril. Mas por que cirurgia de quadril? Porque ele foi estudar músculo, ele biopsiou o vasto lateral aqui dos pacientes sépticos. E no grupo controle, durante a cirurgia, ele foi lá e biopsiou também o vasto lateral. Então, o que a gente está vendo aqui, função mitocondrial da musculatura estriada esquelética do vasto lateral. E olha, o que ele mostrou? Pelo menos complexo 1 e 4, a função dos sépticos não sobreviventes é um pouco menor do que os sépticos sobreviventes, que é menor que no grupo controle. Então, aparentemente a disfunção existe, ela vem lá da casinha de força. Interessante. Então vejam, assim, só para mostrar que a hemodinâmica dos doentes, pelo menos na entrada e no primeiro dia, não era diferente. Não existia nenhum preditor grande mostrando que aquele doente poderia evoluir bem ou mal. Então, a função mitocondrial, ela adiantou um pouquinho o desfecho dos pacientes, tá? Bom, olha só, da teoria, então, do professor Mervyn Singer. A gente tem anatomia normal. A gente tem que as células funcionam mal, que os órgãos funcionam mal. E, aparentemente, com falência da produção de energia intracelular. Uma das bases do professor Mervyn Singer para fundamentar toda essa teoria dele é esse experimento que eu estou mostrando para vocês. Esse experimento é com célula de timócitos, tá? Inibia a cadeia de fosforilação oxidativa com esse mixotiazol. Certo? Então eles consideravam 100% antes de fazer mixotiazol e iam titulando mixotiazol até você ter a redução datada consumo de oxigênio em 10, 20, 30, 40, 50, 170%. Isso que eu estou mostrando para vocês aqui, esse gráfico, é a atividade do processo de síntese de RNA mensageiro para alguma atividade específica. Por exemplo, aquela primeira aqui em cima é a atividade de produção de RNA mensageiro para a bomba de sódio e potássio. Vejam, com mais ou menos 60%, talvez até mais, mas até 60% de redução da eficácia da respiração celular, essas células ainda mantinham a produção de RNA mensageiro para sintetizar a bomba de sódio e potássio. Mas por quê? Olha, não necessariamente isso aqui é bomba de sódio e potássio dosando a bomba de sódio e potássio, é qualquer processo que se fosse inibido pela uabaína, tá bom? Mas então, por que a bomba de sódio e potássio funciona até quando está faltando muita energia para a célula? Bom, porque se ela parar de funcionar, provavelmente a gente vai ter um fluxo grande de sódio, um efluxo grande de potássio, só que junto com o sódio a gente vai ter um influxo osmolar. A célula vai inchar e provavelmente ela vai ter a parede destruída e vai morrer por causa disso, certo? Quando você fala de síntese proteica, essa síntese proteica é síntese proteica específica, por exemplo, produzir anticorpo lá no time. Isso aí é bem reduzido e é o que mais cai. Então aí veio essa ideia de hierarquização do metabolismo da célula, de acordo com o que ela tem de célula de mamíferos, né? De acordo com o que essa célula tem de energia para se sustentar.
Então, se está faltando energia, a célula ela vai começar a tirar, vai começar a economizar energia para processos que não fazem diferença para ela. Então, sei lá, no sistema nervoso central, uma célula da glia, um neurônio, por que ele vai ficar sintetizando neurotransmissor enquanto ele tem que se manter vivo? Então, aí a gente deixa de fazer as sinapses. Aí vem, talvez, o espectro da encefalopatia da disfunção de múltiplos órgãos. Lembrando, gente, que a gente fala delírio, uma parte pequena do espectro, né? Tem doente que está em coma, tem doente que está sonolento, tem doente que está confuso, tem doente que preserva a atenção, tem doente que perde a atenção. Então, delírio é um espectro pequeno. Encefalopatia é uma coisa muito extensa. As apresentações durante a disfunção de múltiplos órgãos podem ser as mais variadas possível, tá? Bom, enfim, vamos descer então. Tireoide. Tireoide eu acho que é um lugar que a gente consome um tanto de energia razoável e a gente tem sinais de que a gente tem a doença eutireoidiana do dente crítico, tá? Que parte pela produção, parte pela conversão periférica. Pela bom, isso aí, periférico, né? E vamos lá, descendo, pulmões. Quem gasta muita energia nos pulmões? Pneumócito tipo 2 para sintetizar surfactante? Então, o pneumócito tipo 2 vai parar de sintetizar surfactante para se manter vivo. Se a gente não tem surfactante, começa a aparecer toda a instabilidade alveolar, aí aparece a telectasia aqui, uma área não aerada ali, aí vem o ventilador, e para completar o serviço, e a gente faz a lesão induzida pela ventilação. Mas, enfim, não é incomum o doente crítico, com som de múltiplos órgãos, começar a aparecer com várias telectasias. Em partes, talvez seja pelo aumento da tensão superficial pela falta de produção surfactante, certo? Bom, descendo mais, coração. O coração gasta muita energia, né? Gasta energia para quê? Para fazer a interação entre a quitina e miosina, para fazer a sístole, perfeito, mas gasta muita energia na diástole também. A diástole é um processo tão ativo quanto a sístole. A gente gasta muita energia para captar todo aquele sódio, aquele cálcio liberado do retículo sarcoplasmático e trazer de volta para o retículo. Isso, pelas bombas cerca, gasta muita energia. Uma célula, um miócito do miocárdico, que começa a economizar energia, ele vai parar de fazer a sístole e vai parar de fazer a diástole. Então, lembre que no espectro de apresentação dos doentes críticos de cardiopatia, a gente vai ter disfunção diastólica, vai ter disfunção sistólica, talvez como um contínuo, talvez aparecendo primeiro uma diastólica, para depois a sistólica. Ninguém sabe direito se é isso que acontece, se não é isso que acontece. É claro que tem doentes que já têm um interstício miocárdico um tanto quanto menos elástico, esse doente talvez tenha uma manifestação restritiva um pouco maior do que um doente que tem um interstício totalmente elástico, né? E aí vai. Rins também gastam bastante energia, né? E tanto que a maior densidade mitocondrial que a gente tem no corpo é no túbulo contorcido proximal. Os rins, eles fogem um pouco disso. Só lembrar que um doente com uma disfunção renal, pelo menos até o CADIGO 2, frequentemente, por exemplo, eles têm uma fração de excreção de sódio baixíssima, uma fração de excreção de ureia baixíssima. Quando eles instalam o CADIGO 3, aí uma boa parte deles começa a subir o FeNA, começa a subir a fração de excreção de ureia. O que eu estou querendo dizer com isso? A atividade de bomba de sódio e potássio, mesmo que não para uso próprio das células túbulo contorcido proximal, ela se mantém ativa, né? E por que os doentes ficam oligúricos? O que é insuficiência renal na disfunção de múltiplos órgãos? Primeira coisa que vem na cabeça é a necrose tubular, mas nem todo mundo tem necrose tubular, né? Olha, gente, assim, tem o rim, os rins, eles são um pouco mal estudados demais, né? A gente não sabe direito o que acontece neles. Por exemplo, alguém já ouviu falar de como é que é o comportamento glomerular durante a sepse? Como é que se comporta o mesângio durante a sepse? Pra vocês terem uma ideia, a gente tem de literatura. Você pega uns experimentos ex vivo, você pega lá rim de cachorro, põe na bancada, passa plasma de doente séptico queimado. A taxa de filtração desmorona. Você vai procurar depois na anatomia, você acha até um pouco na HE normal, na microscopia eletrônica, você começa a achar a microvascularização de túbulo contorcido proximal. Mas, assim, a grosso modo, tudo normal.
Só que uma coisa que chama atenção, nesse experimento ex vivo, é que o mesanjo dos cachorros, ele incha pra caramba a ponto de fechar os slits, né, que são os espaços entre os pedicelos secundários. E, assim, isso faz muito sentido, né, tendo a gente que fica anúrico, ou bem oligúrico, e ainda preserva a atividade de reabsorção de sódio proximal. Isso faz muito sentido para o dia a dia nosso. Enfim, rim é meio mal estudado, que eles têm repercussão da hierarquização, eles têm, mas aparentemente não é tão importante como nos outros órgãos, tá? Bom, enfim, vamos lá. Esse aqui é um experimento que eu acho bem interessante, que é de uma prévia da Science. Olha só o que os autores disseram aqui, olha como é que eles chamam. Eles usaram esse H2S, sulfeto de hidrogênio. Sulfeto de hidrogênio é uma substância gasosa, é um inibidor específico da citocromo C oxidase, que é o complexo 4 da cadeia de flutuação oxidativa. Ele é transitório, ele é competitivo, quer dizer, se você tirar o gás, ele vai liberar o complexo 4 de novo. E, enfim, para um experimento, uma coisa ideal, né, que você pode fazer um liga e desliga. O que esse grupo fez? Pegou aqui uns ratinhos, né? Mediu aqui em preto a produção de CO2, em cinza o consumo de oxigênio, expôs ao gás, mediu 5 horas depois, 5 minutos depois, 6 horas depois, e depois de 1 hora após a recuperação. Então vejam, quando você inibe a cadeia de fosforação oxidativa, acho que é esperado, a produção de CO2 desmoronou, para menos de 20% do basal desses animais. A produção de oxigênio, o consumo de oxigênio também. Depois de 1 hora que você retira o gás, eles voltam a produzir CO2 e explode o consumo de oxigênio. Essa explosão de consumo de oxigênio talvez seja relacionada ao metabolismo de vários produtos intermediários que ficaram na célula. Por exemplo, se você tira oxigênio de um neurônio, como é que ele vai se manter vivo? Ele vai ter que produzir energia por forma não aeróbica, certo? E como é que a gente faz isso? Segue a via de Haber-Meinhof, vai produzir lactato, certo? É uma via muito menos eficiente, mas a gente produz ATP. Tá, aí eu volto a dar oxigênio para esse neurônio. Ele está cheio de lactato no intracelular, cheio de piruvato no intracelular, ele vai ter que consumir isso. E talvez isso explique esse consumo excessivo de oxigênio pós déficit de energia. Quem descreveu isso, na verdade, foi um fisiologista argentino que ganhou o prêmio Nobel, não por isso, né, mas foi o professor Bernardo Russai, né, foi feito Russai. Tá bom. E esse aqui é um outro gráfico interessante, olha a temperatura dos animais. 6 horas depois, nesse momento de extrema falta de produção de energia, a temperatura é muito baixa. Aqui entra aquela história do conceito de rendimento, né? Todo mundo lembra que acho que o que é o rendimento aí de uma lâmpada? Energia útil sobre o gasto total, né? Tá bom. Para que serve uma lâmpada? Para produzir lúmio, para produzir luz, certo? E só que, o que mais que elas fazem, por exemplo, acessório ali? Calor, perfeito. Ninguém de vocês montou chocadeira quando era pequeno, não? Colocava a lâmpada para ficar esquentando ovo? Então, as lâmpadas incandescentes, elas têm um rendimento muito menor, porque elas produzem mais calor do que lúmio, certo? Então, que nem o Pedro falou, rendimento de qualquer máquina é energia útil sobre energia perdida, sobre energia total, né? Desculpa. Uma lâmpada, um ventilador, uma televisão, tirando as LED, que as LED ainda tem um rendimento um pouco maior, mas nosso rendimento médio de aparelhagens que a gente usa fica em torno de 40%, 40 e poucos por cento. É muito baixo. Então a gente desperdiça muita energia. O rendimento do metabolismo aeróbico nosso, ele é um pouco mais alto. Esta mitocondrial bate na casa dos 55%, então a mitocondrial na casa dos 65%. Então, na média, a gente fica nos 60% de rendimento. Só que essa energia perdida, essa entropia do sistema, não é totalmente perdida, porque assim, por exemplo, a gente está falando que está perdendo energia na forma de calor no metabolismo celular, mas essa energia que a gente perde na forma de calor, ela serve para manter a gente quente, que é para manutenção dos nossos processos metabólicos mesmo. Então, talvez o rendimento nosso seja até maior do que esses 60% que eu estou falando. Mas, olha só, se o metabolismo aeróbico está tão reduzido,
a ponto de eu reduzir a energia útil, eu vou perder a energia, a entropia também, vou perder a energia gasta aí à toa. E essa energia gasta, entre aspas, à toa, é que mantém os animais quentes. Eles vão esfriando, 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 até bater 15 graus aqui. Aí, depois que você libera o metabolismo, eles voltam a esquentar. Olha, gente, não sei se isso aqui explica a hipotermia de todo e qualquer doente. Mas, assim, se pelo menos parcialmente isso aqui explica, já deixa bem claro pra gente por que um doente hipotérmico morre mais que um doente hipertérmico. Porque um doente que faz bacteremia com 39 graus sobrevive mais do que um que começa a ficar sonolento com 34 graus. Certo? Bom, isso aqui explica outra coisa. Quantas vezes vocês já não viram lá um doente hemodiafiltrando, hemofiltrando na UTI, que a gente hemodiafiltra e hemofiltra calor também, e ele está lá, 34 graus, você não consegue esquentar o doente de jeito nenhum, e o doente com disfunção de múltiplos órgãos. Vocês já viram isso? Isso é só mais um critério de gravidade. Tá bom? Bom, vamos lá. Aí só, eu trouxe o FACT, né? O FACT, eu sou o fã número 1 do FACT, né? Um dos estudos, acho que mais bonitos dentro da medicina intensiva, por vários recados que ele trouxe para nós. Foram 1.000 pacientes randomizados, todos com insuficiência respiratória, com um SARA, na média, moderada grave, todos entubados, né? E foi uma randomização fatorial. O primeiro fatorial era usar Swan-Ganz ou não usar Swan-Ganz, isso não importa muito para a gente. O segundo fatorial foi um esquema de balanço restritivo com esquema de balanço liberal. Quando fala de balanço restritivo, a ideia era manter a PVC, que a gente tinha PVC, abaixo de 4 milímetros de mercúrio. Se não fosse possível, até 8 milímetros de mercúrio, tá bom? E dava diurético pra caramba para esses doentes. Eles ficavam com diurético EV contínuo. A ideia era só parar de infundir diurético quando eles estavam oligúricos com a creatinina acima, no texto eles põem 2,5, no suplemento acima de 3. Quer dizer, eles só paravam de dar diurético com um doente com disfunção renal já grave. A maior parte deles com 3 creatina já preenchia o código 3, tá? E começava a dar diurético, olha, quando essa circunstância aqui era preenchida, PAM maior ou igual a 60, sem vasopressor. Hoje nem mais isso a gente respeita, né? Vai com vasopressor, sem vasopressor, a ideia é manter o balanço zerado dos pacientes. Eles também fazem isso, tá? O grupo ARDS Network, que foi quem desenhou o estudo. Só que eles separavam aqui em quem tinha circulação inefetiva e efetiva. Esse quadro é legal por causa disso, né? Quem tinha Swan-Ganz, eles usaram como circulação efetiva um índice cardíaco maior ou igual a 2,5 litros por minuto por metro quadrado. Mas quem não tinha, era pelo enchimento capilar e Motley no joelho, pelo Motley Score. Aqui não está escrito joelho, mas no suplemento eles escrevem Motley no joelho. Enchimento capilar, aqui não é aquela história de pegar a lamina, apertar 10 segundos para ver se enche em 3 segundos, apertar 14 segundos para ver se enche em 4 segundos e meio, que não, era aperta e solta 2 segundos, tá? Bom, e legal, hoje eles não fazem mais isso aqui não, mas se o doente tinha circulação inefetiva, era dobuta e diurético. Hoje é diurético para todo mundo sem dobuta. Tá? Existe um outro esquema que agora chama FACT-Lite. FACT-Lite saiu totalmente os inotrópicos. Mesmo porque, assim, a correlação clínica do índice cardíaco aqui foi muito baixa. Só estou fazendo uma crítica ao que eu disse para vocês até agora. Mas, assim, por que eu trouxe o FACT? O FACT, assim, era uma busca do balanço negativo, zerado, de uma forma que meio perdida até, só buscando pela PVC. Hoje a gente sabe que, assim, o que eles fizeram foi deixar o balanço do doente, trazer o doente para o peso seco depois de 72 horas. Tá? Ou seja, trazer o doente para o balanço cumulativo zerado com 72 horas. Então hoje não precisa de PVC para fazer isso, né? Mas no texto eles deixam bem claro uma coisa. Então, assim, não importa lactato, não importa a saturação venosa. Por que eu estou insistindo nisso? Olha, gente, assim, é aquela história, a gente viu até agora que reanimar o doente aparentemente não tem tanto benefício. Talvez malefício se eu fizer com vontade. É claro, assim, gente, tem doenças, existem doentes. Cada um deve ser visto, cada um ou uma deve ser visto de forma individualizada. Mas, na média, não adianta a gente sair correndo atrás das coisas, assim. Aqui, tinha doente com saturação venosa baixa, tinha doente com lactato alto. E, assim, eles simplesmente não coletavam e faziam balanço negativo. Tá? Então, vamos lá. O que a gente pode esperar de resultados de um estudo como esse? Eles estão aqui, olha, mortalidade. Teve um sinal para aumento de mortalidade, aqui é o grupo liberal. Não sei se vocês estão conseguindo ver, está meio apagado aqui em cima, né?
Mas tudo bem, foi igual. A pergunta principal, a mortalidade é igual. Agora, tempo livre de ventilação mecânica foi maior no grupo conservador. Quer dizer, eles estubaram mais cedo, em 28 dias, e saíram mais rápido do UTI até o 7º dia. Aí, tempo livre de disfunção orgânica. Isso aqui é legal, porque a falência cardiovascular teve, tudo bem, foi em cima do muro, mas teve um tempo livre de disfunção cardiovascular, o grupo que recebeu mais volume. Quer dizer, recebeu mais volume, saiu vasopressor mais cedo. Só que a despeito disso, os doentes que ficaram no grupo conservador foram estubados mais cedo e saíram mais rápido da UTI. Então precisa tomar um certo cuidado com a hemodinâmica. Às vezes a gente dá volume, o doente melhora a pressão, desmama a noradrenalina e a gente fica super feliz. Não sei se é para ficar tão feliz. Tem outros dados além desses que indicando nesse sentido que não sei se é para a gente ficar tão feliz assim. Tá? Bom, aí assim, disfunção do sistema nervoso central. Tempo livre foi maior no grupo conservador, porque eles melhoraram mais rápido, tiravam a sedação mais rápido, acordaram mais rápido, saíram na ventilação e da UTI mais rápido. Disfunção renal foi igual nos dois grupos. Eu não pus aqui, mas enfim. O grupo conservador, eles tiveram mais ou menos 10% dos 500 pacientes randomizados para esse grupo precisaram de terapia substitutiva renal até o dia 60. Tá? 10%, ou seja, 50 pacientes. No grupo liberal, foram mais ou menos, deu em torno de 15%, 14 e muitos por cento. Dá mais ou menos 75 pacientes. Ele ficou com P, na análise, 0,06 pelo Q quadrado. Aquele que você muda um doente, muda tudo. Né? Mas enfim, o número estatística não importa aqui pra gente. O mais interessante de tudo isso é que assim, o grupo que recebeu mais volume precisou dialisar mais. 1/3 a mais de pacientes. Acho que aqui fica um dos principais recados para a gente, que o principal motivo da gente colocar um doente para fazer terapia substitutiva renal na UTI ainda é sobrecarga hídrica, certo? Enfim, economizar volume pode ser que leve a gente a economizar a terapia substitutiva. Esse não foi achado só do FACT, não. Só o process que eu comentei com vocês, dos norte-americanos, o grupo que recebeu mais volume, que não foi nem o grupo Rivers, nem o grupo Controle, foi um terceiro grupo que eles criaram, que era reanimado pelo índice de choque, foi o grupo que mais precisou dialisar. Tá? Recebeu mais volume, precisou dialisar mais. Mas enfim, vamos lá. Tudo isso que eu contei para vocês é a teoria singeriana, a teoria alostática. Lembrar que a homeostase é a gente voltar para o valor de normalidade. A alostase é a gente se adaptar onde é que está. Então, a colocação do professor Mervyn Singer é isso aqui, ó. Será que a disfunção de múltiplos órgãos não é uma adaptação mediada por uma série de fatores a alguma agressão? O que a gente chama hoje de síndrome da reação inflamatória sistêmica, provavelmente é uma síndrome de reação a qualquer injúria que a gente sofra no corpo. Lembrar que o choque hipovolêmico acaba como inflamatório, o choque cardiogênico acaba como inflamatório e assim vai. Tá bom? Isso explica muito o que a gente vê à beira-leito, certo? Bom. Aí vem essa história, a reanimação, a gente tem as golden hours, depois o resto do dia, os outros períodos. Olha, gente, mais uma vez, se tem algum momento que talvez, quem sabe, pode ser que a reanimação hemodinâmica traga algum benefício para o paciente, talvez seja aqui na abertura do diagnóstico. Depois, o que a gente vai fazer é simplesmente tapar o sol com a peneira, manter o doente vivo esperando que ele melhore. Tá? Bom. Em relação aí ao diagnóstico, já está acabando, tá, gente? Existem aí vários scores descritos na literatura. Os mais usados são o MODS, que eu já comentei com vocês, e o SOFA, que é o que a gente usa aqui. Mas tem outros vários aqui. Isso aqui é um francês, isso aqui é canadense, mas mesmo os franceses e os canadenses usam o SOFA. Tá? Bom, só lembrando mais uma vez que a recomendação aqui da conferência de consenso usar o SOFA ou o MODS. Lembrando aqui, isso aqui é a descrição do MODS do professor John Marshall, tá? Ó, são as mesmas dimensões do SOFA. Lembrando que quanto maior é o score, maior, não só o maior score total, mas maior a somatória de dimensões que preenchem pelo menos um ponto no score, maior a chance do doente morrer. Isso é intuitivo, né? Mas alguém tinha que mostrar. Bom, próximo acho que é mostrar o SOFA. O SOFA é a mesma coisa. Tá? O SOFA
Essa aqui é a curaça para separar quem vai morrer e não vai morrer na entrada. Esse aqui é o sofá. Está na primeira descrição dele. Exatamente as mesmas dimensões. Eu só queria mostrar aqui para vocês que na validação do sofá, olha nós aqui, ó, tinha 165 pacientes. Tá bom? Essas aqui foram as causas de internação, né, basicamente. Mais uma vez, quanto maior pontuação, maior mortalidade. Seja pontuação por um órgão só gravemente disfuncionante ou por vários órgãos pouco disfuncionantes. O significado é muito parecido. Tá? Isso daqui é uma coisa interessante, porque assim, como que é o mapa das disfunções durante a internação? O que acontece com as disfunções orgânicas durante a internação do paciente na UTI? Até pouco tempo atrás, o único sinal que a gente tinha falando do comportamento era esse gráfico do professor João Livançan. Mas vejam, quem morre chega com o sofá alto e até o 10º dia fica com o sofá alto. Quem vive chega com o sofá baixo e até o 10º dia fica com o sofá baixo. Só que essa linha que vai decaindo aqui atrás na sombra é o número de pacientes. Quer dizer, os doentes que vão melhorando, os doentes que foram melhorando provavelmente tiveram alta, os doentes que foram piorando provavelmente morreram. E eles foram saindo da análise. Se eles foram saindo da análise, fica difícil a gente ver um comportamento temporal. Né? Aí assim, outra coisa importante, todas as disfunções aparecem ao mesmo tempo? Olha gente, não acontece isso. Isso aqui é um mapa bem grosseiro também do professor Richard Hotchkiss. Isso aqui não tem dado, isso aqui é criado da cabeça. Mas, ó, em geral, os doentes eles abrem com hipotensão e disfunção respiratória. Disfunção respiratória mais grave vai aparecer lá mais ou menos 24 horas depois do início da infecção. Por exemplo, quando estou falando de infecção. Né? Disfunção do sistema nervoso central é uma das que parece mais tardia. Quantas vezes você já não viu um doente que está chocado, tal, ele melhora, está conversando com você, aí você volta para ver o dia seguinte, ele já está com déficit de atenção, às vezes falando coisas não apropriadas. Isso aí, acontece, tá? Não é que o doente está piorando, ele não está bem, sem dúvida nenhuma, mas é esperado que isso possa acontecer. Isso aqui são 170 pacientes das UTIs clínicas aqui do hospital. 30 desses 170 morreram, todos com sepse, nessa época sepse grave ou choque séptico. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Aqui foram analisados 5 primeiros dias de internação e os doentes que ficaram os 5 primeiros dias. Quem morreu, quem teve alta, não entrou nessa análise. Então, o N é igual em todos os dos box plots que vocês estão vendo. O que é legal de ver aqui, olha. Dos não sobreviventes, eles chegam com sofá alta e ficam igual. Não necessariamente eles pioram. Dos que sobreviveram, eles chegam com sofá relativamente baixo e vão melhorando. Então, olha, gente, assim, não é incomum a gente soltar aquela frase, pelo menos o doente não piorou. Olha, gente, quem vai sobreviver, melhora. Quem pode ser que sobreviva, pode não melhorar, pode ficar estável. Então, quem melhorou, melhorou. Quem não melhorou, gente, presta atenção neles, tá? E isso não é só com disfunção de múltiplos órgãos. Você vai pensar acidose, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí, desmembrando o sofá, o componente neurológico. Quem melhora, melhora. Quem piora, morre. Né? Esse é o mais legal. Olha só o hematológico. O sofá hematológico, ele vai crescendo até o 3º para o 4º dia. Aí ele começa a cair. De quem sobrevive. De quem morre, ele só sobe. O que isso quer dizer? Tem aquele doente que chega para vocês com choque séptico na UTI e está com 120 mil plaquetas. O dia seguinte vem 90 mil plaquetas. Outro dia vem 70 mil plaquetas. Aí fala, poxa, será que é heparina, não sei o quê. Olha, muitas vezes só a evolução da disfunção de múltiplos órgãos. Se você parar, esperar um pouco, o doente vai melhorar. Tá? Em geral, isso se sustenta até o 3º, 4º dia, mas isso é muito variável. Tá? Bom, disfunção hepática, isso é mais ou menos monótono, né? Quem chega mal, quem chega bem, vai bem. O sofá renal. O sofá renal é legal isso, porque é meio flutuante. Mesmo o grupo que melhora, ele só vai melhorar mesmo lá para o 4º, 5º dia. Lembrar que o sofá ele não tem muita sensibilidade para mostrar melhoras para a gente, que ele pontua de 0 a 4. Aí assim, a variabilidade é mínima. Né? Então, é um jeito ruim de ver temporalmente o que acontece com a disfunção de múltiplos órgãos. Mas assim, os doentes flutuam. A disfunção renal é uma coisa que flutua. E hoje a gente sabe dos fenótipos de apresentação de disfunção renal, principalmente pelo pessoal de Pittsburgh, lá do professor John Kellogg. Tem doente que melhora, esse é o cara que vai bem. Tem gente que piora, esse é o cara que vai mal. Mas tem aquele doente que piora e melhora, esse é o doente que vai mal também.
tá? E não necessariamente ele tem uma segunda injúria para piorar a função renal. Bom, vamos lá. Sofra cardiovascular. Isso é interessante que no começo todo mundo piora, mas aí quem vai morrer continua ruim. E aí o outro grupo melhora. Respiratória, isso aqui, né? Todo mundo fica mais ou menos estável no primeiro dia, até tende a melhorar os dois grupos no primeiro dia, aí quem vai piorar, piora, quem vai melhorar, melhor. Isso é um pouco diferente de Covid, né? Que isso aqui fica uma linha reta até o D60, né? Bom, isso é outra coisa interessante, gente. Disfunção de múltiplos órgãos tem um comportamento temporal que ninguém sabe direito por que acontecem as coisas. Mas assim, um doente que chega com disfunção de múltiplos órgãos, começa a melhorar, aí ele volta a piorar. Qual a primeira hipótese? Infecção. Mas não é. A maior parte dos doentes se comportam assim, ponto final. Não precisa ter infecção associada. Tá? Isso aqui é só para mostrar que esses doentes que fazem o segundo HIT, pelo menos pós-trauma, por exemplo, isso acontece mais ou menos do 4º ao 5º dia. Aí eles começam a piorar, 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 e quem apresenta as disfunções mais tardias tem uma letalidade maior, eles morrem mais. Então, assim como os rins fazem isso, a síndrome da disfunção como um todo pode fazer também. Então o doente pode flutuar, ele pode melhorar no primeiro dia, no segundo dia ele começa a piorar. Olha, gente, um doente que ele piorou no segundo dia, porque ele reinfectou, isso é muito raro de acontecer. Nem no HC a gente consegue fazer isso, né? Bom, maravilha. Ó, isso daqui, na verdade, é uma das cortes aí de sepsis brasileiras. Não é o dado daqui, mas qual que é a mortalidade de choque séptico no Brasil, gente? Estou falando de choque séptico. Quanto? 65%. Né? É muito alto. É muito alto. A gente tem que melhorar muito o que a gente faz, tá? Isso aqui é só para mostrar um pouco, isso aqui é de tempos atrás, né? Isso aqui eu já mostrei para vocês, do Gattinone, olha, sobrevida de 60% e 40% em 6 meses. Isso aqui é do estudo CAT, de adrenalina versus do buta mais nor no choque séptico, sobrevida de 50% em 90 dias. Esse aqui é o estudo mais novo desses que eu estou mostrando para vocês, tá? Michele Reis aqui, que dá uns 50% de sobrevida. Esse aqui é Christophe Visonot, terapia substitutiva intermitente, qualquer método híbrido, versus hemodiafiltração. Aqui é hemodiafiltração mesmo, tá? Sobrevida aqui de 40% em 60 dias. O que eu estou querendo dizer é que a sobrevida não é alta dos doentes. Doentes com disfunção de múltiplos órgãos no UTI, a mortalidade é alta. Tá? Esse aqui é o dialhanane, corticoide, também 40%. Tá? Mas, doentes que vêm para a gente com disfunção de múltiplos órgãos, aquela coisa de que muitas vezes o especialista fala, mas é só uma pneumonia. Todo mundo concorda com isso? Olha, gente, disfunção de múltiplos órgãos é uma síndrome arrasadora. Tá? Raramente aquele doente vai voltar a ser o que ele era antes. Aí você fala, mas fisicamente eu vi no ambulatório ele está ótimo. Não basta. Tá? Não basta isso. Como é que é o raciocínio dele? Ele conseguiu voltar para o trabalho? Ele tem memória? Ele consegue fazer as operações bancárias dele? Ele consegue fazer as contas dele? Pagar as contas dele? São coisas que a gente não mede. A cognição dos doentes é o que parece que sai mais alterado de tudo isso. Mas enfim, esse aqui é o SF36, tá? É um score de 9 dimensões aí de qualidade de vida. Para a esquerda de vocês estão as dimensões predominantemente físicas, para a direita as mentais. Essa linha aqui de cima é a média da população, tá? Isso aqui é alemão. Então vejam que, assim, a grosso modo, as dimensões físicas, elas estão tanto quanto mais prejudicadas até que as mentais, tirando o ponto de vista emocional. Isso é uma coisa que se sustenta. A gente vai conversar mais sobre pós-UTI, mas frequentemente o estado mental dos doentes sai até que relativamente bom, tirando a cognição. Do ponto de vista que eles saem ruins e demoram para melhorar. Eu já comentei isso com vocês, mas quando você vai perguntar para o doente, o que você acha da sua qualidade de vida? Eles se acham uma maravilha. Muito melhor, às vezes, dos britânicos, pelo menos, muito melhor do que eles eram antes de internar na UTI. Interessante, né? Então, eu estou dando um tiro no meu pé, mas a gente vai conversar mais, por tudo que eu falei até agora, mas a gente vai conversar mais sobre isso para frente. Tá? Bom, isso aqui é só para falar um pouco mais
das sequelas aí. Mas olha, disfunção de múltiplos órgãos, gente, tem um significado clínico, sim. Ele não é um evento isolado, muito menos fugaz na vida do doente. É uma síndrome, mais uma vez, devastadora em curto prazo de tempo. A doença de base sempre deve ser levada em conta para a mensuração de investimento. Então, só lembrar que só tem um doente com pontuou 24 no SOFA. Alguém já viu 24 de SOFA? É raro, né? Eu só vi isso em transplantado de medula, que não pegou e infectou. Mas assim, doente que pontua alta no SOFA, o que eu ia falar? Esqueci. Assim, independente, se é o doente transplantado de medula sem pega, ou é o doente de 16 anos que não tinha nada, pegou uma pneumonia e está com SOFA de 20, a mortalidade é igual dos dois. Aqui a doença de base já não faz tanta diferença. Mas é só uma pneumonia. Não, não é só uma pneumonia, gente. O que importa é o que você está vendo ali no momento, a síndrome de disfunção de múltiplos órgãos instalada. Isso tem uma representatividade prognóstica às vezes maior até que a doença. Então, se você tem um doente desse, assim, se você, assim, um moleque de 16 anos considerar a retirada de suporte, acho que ninguém ia se sentir bem, né? Um doente transplantado de medula, talvez todo mundo já se sentisse um pouco melhor. Mas o significado é o mesmo para os dois. Bom, então, essa segunda frase aqui é importante. A IMUS deve ser levada em conta no tratamento do doente. Eu estou falando isso de, meu doente só tem uma pneumonia, mas assim, de oncologista é muito comum a gente escutar isso. É só uma pneumonia. O doente já tinha um KPS de 70, internou com uma pneumonia, já tem uma neoplasia metastática. A gente deve, assim, isso não quer dizer que, não quero saber, vou desligar, fazer um withdrawal, né, tirar todo o suporte do doente. Não é isso, mas a gente deve ser pelo menos sincero com a família e com o doente quando ele puder participar. Tá? Bom, só lembrando que disfunção de múltiplos órgãos só tem uma coisa que a gente faz, que é enrolação. A gente mantém o doente vivo até que ele melhore. Tá? E tentar não atrapalhar. Então, é uma síndrome complexa, com alta mortalidade, talvez protetora adaptativa para a agressão dos pacientes. Não existe nenhuma intervenção eficaz descrita. E assim, apenas suporte. Lembrando que se a gente tentar manter a homeostase, nem sempre a gente vai se dar bem. Tá? E sempre considerar aí as possíveis sequelas durante a condução dos doentes consumidos de disfunção de múltiplos órgãos. Bom, gente, é isso aí. Alguém tem alguma colocação? Diga. Não, mas só porque eu fiquei pensando, tem muita diferença no que a gente viu aí de disfunção de múltiplos órgãos, dos parâmetros do topo em relação ao Covid. Fiquei pensando nessa flutuação e nos segundos que a gente vê no paciente. A gente estuda, depois ele piora, a gente está em curva e pelo menos eu não estou medir, mas eu acho que a maioria deles que estão reintubados estão bem mal. Você acha que tem alguma correlação? Eu já fiquei pensando se isso era se eles faziam um vídeo depois, mas agora estou pensando que é só do espectro de pensando no SARS-CoV, acho que tem dois jeitos de pensar isso que talvez se misturem. Lembrar que o SARS-CoV ele tem um comportamento bimodal descrito mesmo. Quer dizer, tem a primeira kit, o doente afunda, ele melhora, você estuba, daqui 4, 5 dias está entubado de novo, isso poucos. Mas tem uma coisa que é uma característica do SARS-CoV-2, e esses doentes mais graves, principalmente os mais idosos e os hipertensos, quer dizer, idosos, graves e hipertensos, eles têm esse é o fenótipo de quem mantém a doença persistente. Então, quer dizer, às vezes, isso aconteceu muito mais na primeira onda. Quero falar, o doente vai fazer uma CIL e vamos entubar o doente precoce. A gente poderia a gente estudar. Só que a doença tem ruim, eu daqui 7 dias que tem pouco sendo suficiente para você entubar para os critérios habituais. Certo? Então, assim, o doente estava evoluindo dentro progressivamente. E eu acho que isso é bem comum de acontecer. Agora que a gente, acho que aprendeu a ter paciência, olhando para o doente, você vai lá na DS agora, acho que tem talvez 2 doentes melhorando. O resto está todo mundo piorando. E não é de hoje piorando, está 10 dias piorando. Acho que é assim, em especial para o SARS-CoV, acho que tem um pensamento um pouco à parte. Pode ser evolutivo, exatamente. Mais alguma coisa, gente?
Estão atrasados pra caramba. Bom, gente. Tchau, tchau para vocês.